Instituição é uma organização de caráter público ou semipúblico, que supõe um grupo diretório e, comumente, um edifício ou servir a algum fim socialmente reconhecido e autorizado. Correspondem unidades como asilo, universidades, presídios, orfanatos, hospitais, dentre outros. Antes de discutir a atuação do profissional da psicologia junto ao sistema prisional, é preciso problematizar o campo a qual será inserido. Para que serve a cadeia? Primeira resposta, para punir e recuperar o homem para a sociedade, pois a resposta está errada. A cadeia no Brasil serve em primeiro lugar para o criminoso se tornar ainda mais criminoso. É como se fosse um doutorado. Segundo, a lei no Brasil não reflete o mal que o bandido causou a um de nós. Os presos têm todas as regalias, as benesses, como indultos do Dia das Mães, no Natal, do Dia dos Pais, do Dia do Papagaio, do Dia de São Nunca. E eles saem da cadeia para aproveitar o tempo livre para praticar novos crimes. Se o preso trabalha na cadeia, a regra é simples. Para cada 3 dias no batente, menos 1 de cadeia. E ainda existem a liberdade condicional, o regime semiaberto, enfim, facilidades para quem matou, roubou, traficou. Facilidades não faltam. Para superar os ciclos viciosos, é preciso tratar os desiguais sociais desigualmente, reconhecendo essa condição como determinante das suas possibilidades de existência no mundo. Não se trata de uma desresponsabilização dos sujeitos pelos seus atos perante a comunidade, mas de derivar daí que as possibilidades de responsabilização dos sujeitos são variáveis dependentes do quanto a sociedade efetivamente é capaz de se responsabilizar em relação a eles. Segundo Bleger, o psicólogo não deve pensar apenas em curar pacientes doentes, mas deve também desenvolver métodos para promover a saúde e atividades para a população sadia. Também deve considerar não só um enfoque nos problemas individuais, mas também analisar os fenômenos sociais que provocam cada problema a ser resolvido. A psicologia institucional não é só um campo de aplicação da psicologia, é um campo de investigação. É necessário investigar sempre o que está sendo feito na intervenção, pois o centro de toda a psicologia é sempre a prática. Foi criado um projeto no Presídio de Ubá, AMAR, Associação Municipal de Assistência e Recuperação dos Condenados, com o maior benefício sendo a transformação do recuperando. A AMAR é uma instituição que tem como objetivo ressocialização de condenados. A minha atuação inicial aqui é receber esses reeducandos através de uma pré-seleção já feita na unidade prisional. Meu primeiro contato com eles é de avaliação, de entrevista, e aí a gente vai inserir cada um deles no grupo, certo? Durante o desenvolvimento do projeto, nota-se a transformação do marginal em um cidadão novamente, e isso é o maior benefício. Tiramos um marginal da cadeia e retornamos um cidadão para a sociedade. Para você, qual seria a definição de psicologia institucional? Psicologia institucional é uma abordagem da psicologia onde a atuação do psicólogo tem, em grande parte, um significado social. E a ação de saúde ela é feita, né, em foco dinâmico de um grupo numa totalidade, sem ignorar a individualidade também, sem a subjetividade, mas é uma abordagem dinâmica
que entende uma instituição como um todo, e a sua abordagem de saúde mental é feita num contexto grupal, mas não anulando a subjetividade e a individualidade. A atuação, ela se dá assim um princípio, de maneira a observar os objetivos dessa instituição, o que ela deseja alcançar, se ela tem alguma missão, né, se ela tem alguns valores próprios. Isso tudo tem que ser levado em consideração para a gente inserir também nos grupos. Tem que se observar a instituição num contexto geral para saber o que se pretende atingir nas atividades propostas dessa instituição, certo? Qual a maneira que você realiza o trabalho dentro da instituição? Também se dá de uma maneira dinâmica o trabalho com eles. A gente participa todos juntos das atividades que são propostas e através de observação também, avaliação no desempenho deles das atividades. Esse é um primeiro momento. A gente faz um levantamento do contexto desse reeducando, da relação que ele tem com a instituição prisional, da relação que ele vem lá de fora. A gente vai conhecer esse sujeito e vai inserir ele nas atividades. A partir daí a gente começa uma observação para saber qual que é o papel que ele também vai desempenhar nesses grupos. Quais os pontos positivos e os pontos negativos desse trabalho? Pontos positivos de trabalhar aqui é a possibilidade de resultado. A gente baseia o nosso trabalho principalmente na frase de que todo indivíduo tem uma possibilidade de recuperação e no resgate da dignidade da pessoa humana. Nossas atividades envolvem principalmente educação, não acreditamos que sem ela conseguimos algum resultado, tem que investir muito nisso. Valores também, pessoais, morais, presença de família, atividades que envolvem religião, evangelização, tudo isso também, que nós acreditamos que seja possível. Esses são os pontos positivos assim, de um trabalho que pode ofertar um bom resultado e, né, a gente tem a possibilidade de ver uma nova pessoa se formando. Alguns pontos negativos que a gente encontra todos os dias é que nós lidamos com duas instituições, né, também. Então, nós temos a nossa aqui e a nossa metodologia de trabalho. Então, a gente enfrenta um desafio por dia, porque além de analisar e propor atividades que reforcem os nossos objetivos, os nossos valores, a gente lida com o retorno deles à unidade todos os dias, que é uma instituição também que tem os seus próprios valores. Então, a gente todos os dias luta com retirar deles aquilo que eles convivem e vivem dentro da unidade, que é totalmente o oposto dos objetivos daqui, as nossas missões, os nossos valores daqui. Isso é um ponto negativo. A rotatividade também de detentos é um ponto negativo, à medida que prejudica um pouco as nossas construções das relações grupais, assim, também, né? A gente tem pouco tempo de trabalho também com cada detento. Às vezes a gente não consegue alcançar um resultado muito grande, porque o tempo de permanência dele aqui não é o suficiente para que a gente consiga elaborar as atividades, fazer as atividades com eles, de maneira que ele consiga internalizar os valores da instituição também. Os valores e os objetivos propostos pela instituição também. Então, às vezes, o resultado não é muito efetivo nesse sentido. A gente não consegue participar muito da escolha também do perfil do preso que vem para cá, e às vezes a gente encontra um pouco de dificuldade da aptidão dele a participar de algumas atividades ou não. Esse também é um ponto negativo da instituição. Entre outros, né, de dificuldade de comunicação também entre nós, às vezes a unidade, são situações do cotidiano que a gente tem que administrar, né, dos pontos negativos. Como você vê as relações interpessoais no grupo? Dos grupos aqui,
ela se dá de maneira muito respeitosa, certo? A gente consegue observar sempre alguns papéis, existem aqueles que são mais comunicativos, aquele que a gente percebe que tem uma liderança naquele grupo, que vai sempre comunicar uma mensagem, tem aquele que é mais introspectivo, tem alguns também que são, né, são alvos de algum tipo de sabotagem. Então, todos esses papéis no grupo também na instituição acontece. Realiza trabalho multidisciplinar? O trabalho dentro da instituição, ele é 100% interdisciplinar. São diversas disciplinas realizando aqui, diversas áreas realizando aqui os seus trabalhos para melhor formar esses meninos, para voltar eles para o contexto social. Quando surgem conflitos intrapessoais, qual é a dinâmica usada para trabalhar essa questão? Quando há conflitos, por se tratar desse público específico, que são detentos em situação de ressocialização, a gente busca, né, todos os dias, através de diversas atividades educativas, inserir, né, novos conceitos e novas possibilidades de resolver. Mas é muito raro acontecer dentro da instituição algum conflito. Por mais que eles tenham alguma diferença entre eles, é muito difícil chegar assim até a gente de forma assim explícita, né? A gente consegue observar algum comportamento ou outro, e aí a metodologia que a gente usa é uma conversa, é envolver as duas pessoas, é tentar tirar deles justamente esses conceitos todos que eles aprenderam ali fora, de resolver as coisas, né? De maneira com violência, de maneira bruta. E aí um diálogo e sempre um respeito. Aqui dentro é muito respeitoso e é muito difícil que a gente tenha algum conflito interpessoal aqui. É raro isso acontecer. Qual o benefício que o trabalho do psicólogo institucional pode trazer para a instituição? Para concluir, assim, o psicólogo dentro de uma instituição, o papel dele é extremamente importante, de maneira que ele também altera a instituição, colabora. E é assim, importante porque possibilita também, é um facilitador de que as pessoas se manifestem, que possibilite um diálogo. É importante que o trabalho do psicólogo institucional ele se dê numa totalidade, tem que ser de maneira dinâmica, onde ele entenda que todo mundo faz parte, né? Todas as pessoas, todos os membros do grupo faz parte da instituição e vice-versa. A instituição também está fazendo parte dessas pessoas. Então, é um trabalho de suma importância, tem que se dar sempre de maneira dinâmica, a facilitar toda a metodologia que vai ser empregada nessa instituição.